Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para iniciar aí a nossa próxima matéria, o nosso novo conteúdo. A gente vai estar iniciando hoje. Creio que esse conteúdo de hoje, por ser menor do que o outro, a gente vai estar fazendo apenas um vídeo, tá bom? É o conteúdo mais pequeno do que o outro que a gente estudou. A gente vai estar estudando aí sobre um conteúdo que traz bastante polêmica e pode ser que haja um pouco de discordância no grupo. Não sei, pode ser que haja, pode ser que alguns irmãos aí no grupo possam discordar, mas, como eu falei, o grupo ele estará aberto para dúvidas, para que os irmãos também venham trazer a visão de vocês. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo, né? Quando a gente traz um conteúdo, uma aula, a gente traz dentro daquilo que a gente aprendeu e acredita que é verdade. Então, assim, o conteúdo que eu trago é o que eu acredito que é verdade. Então, eu estou trazendo o que eu creio. Mas pode ser que os irmãos discordem, pode ser que os irmãos não concordem com todo o conteúdo que eu trago. E eu repito, a minha intenção aqui não é ofender ninguém em questão de discordâncias teológicas, porque sempre haverá. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai ter discordância de uma pessoa com a outra. Algumas pessoas têm algumas teses, outras têm outras teses, e isso acaba gerando um pouco de discordância, mas é o que eu falo. Pode haver a discordância, pode não ter concordância, mas com respeito e amor, né? E se tiver algum irmão que não concorda com o conteúdo que eu estarei trazendo, os irmãos estão livres para trazer a visão de vocês. Eu estarei trazendo a que eu acredito, a que eu creio. Os irmãos não é obrigado a crer no que eu creio. Amém? Porque até mesmo é até hipocrisia, irmão, a gente trazer uma aula de um conteúdo que a gente não crê, mas a gente vai trazer aquilo que a maioria concorda. Eu trago o que eu acredito, não com o intuito de convencer os irmãos e que os irmãos também venham acreditar no que eu acredito, crer no que eu creio, não para que os irmãos venham ter a mesma visão que eu tenho. Há visões diferentes, há ideias diferentes, né? Há deduções que são diferentes, mas havendo respeito, amor e carinho, a gente vai caminhando para o céu. Vou estar trazendo aqui o que eu acredito dentro da palavra, mas os irmãos terão total liberdade de estar trazendo a sua opinião e também a sua tese, a sua teoria, caso não concorde. Amém? Êxodo, capítulo 20, o versículo 5, a gente vai estar meditando no texto, que é bastante polêmico e há muita discordância. A gente vai estar estudando, iniciando hoje, sobre maldição hereditária. Eu creio que é algo muito polêmico. A gente vai ver o que a Bíblia fala sobre maldição hereditária. Um dos textos bíblicos mais usados para trazer uma das linhas teológicas que é muito apoiada entre o meio evangélico é Êxodo capítulo 20, o versículo 5. A gente vai ler, vai meditar, a gente vai estar trazendo outros textos bíblicos para a gente estar vendo o que a palavra de Deus fala sobre maldição. Porque a gente vai estar estudando sobre maldição hereditária. A gente vê que há um ensino no meio cristão de que existe uma maldição hereditária que é passada de um para o outro. É ensinado no meio cristão de que se os meus antepassados eles cometeram um erro, um pecado grave, ou cometeram algumas práticas que foram contrárias à palavra do Senhor, os mandamentos, eu, como um descendente deles, estarei sujeito a receber uma maldição. A maldição que estava sobre a vida do meu antepassado, do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, vai recair sobre mim, e se não houver uma misericórdia, um agir da parte de Deus, uma quebra de maldição, o meu filho, o meu neto também poderá receber esta maldição.
Só que eu quero trazer aqui, há duas linhas teológicas sobre maldição hereditária. A primeira, os que crê, os que acreditam que existe. E há os que não acreditam em maldição hereditária. Eu, por um período, por um tempo da minha vida, eu cria e acreditava, e eu até já cheguei a ensinar que é verdade. Mas aí eu fui pesquisar, fui estudar, e buscando na palavra, buscando em livros, pesquisando, estudando, eu fui ver que não é antibíblico, irmão, não tem como aceitar uma maldição na vida de um cristão. Eu vou trazer aqui o que eu aprendi e o que eu acredito que é o certo, amém? Êxodo capítulo 20, o versículo 5 diz assim: e não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Esse texto bíblico ele é usado para apoiar a maldição hereditária. Aqueles que acreditam que existe uma maldição que é passada de um para o outro. Porque eles usam esse texto, ao qual o próprio Deus fala que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e até a quarta geração. Usando esse texto bíblico, eles vão deduzir que existe maldição hereditária, que a ira de Deus recai, que uma maldição vai vir e vai passando de um para o outro e de um para o outro. Beleza? Mas deduzindo, meu irmão, pegando aqui esse versículo, se a gente for meditar bem, a gente vai ver que Deus fala que Deus vai visitar os filhos, os descendentes daqueles que odeiam a Deus. Está aqui, vou ler de novo. Não te encurvarás a elas, nem as servirá. Aqui é os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos ao qual Deus está falando para não se encurvar diante de estátua, de imagem, para não ter outro Deus além do Deus de Israel, o Deus santo e poderoso. Porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmão, maldição existe? Existe. Não estou aqui falando que não existe maldição, existe. Eu creio em maldição. Mas o que a palavra do Senhor vem trazendo aqui, que a maldição que vai recair sobre os descendentes daquele que está em desobediência, a maldição, a ira que vai recair sobre os descendentes daquele que está em pecado, a palavra do Senhor é bem explicativa, meu irmão, que vai recair sobre os descendentes que permanecer no mesmo caminho que os seus pais. Aqui, aqueles que odeiam ao Senhor, ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado, na prática do erro, esses vão receber a ira, esses vão ser alcançados pela maldição. Eu creio, eu acredito com base bíblica, de que maldição hereditária existe na vida de quem está no pecado. Maldição hereditária existe na vida de quem está em desobediência a Deus. Maldição hereditária é passada de um descendente para o outro, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não obedecem os mandamentos, aqueles que não obedecem os princípios de Deus, aqueles que estão em rebeldia, aqueles que estão entregues às práticas pecaminosas, aqueles que se entregou às concupiscências da carne, aqueles que hoje estão envoltos em pecado e imundícia, esses sim serão alcançados por maldição. Então esse texto vem nos trazendo uma explicação bem clara, meu irmão. Aqueles que odeiam ao Senhor, aqueles que estão em pecado, ou seja, eu estou em pecado, sou um idólatra, sou um alcoólatra, sou um viciado, sou um adúltero. Não me arrependo dos meus pecados, não me conserto com Deus. O meu filho segue os meus passos, se torna um alcoólatra, se torna um idólatra, um adúltero, e ele começa a cometer as mesmas práticas que eu cometi. A maldição que estava sobre a minha vida vai sim recair sobre ele.
Se o filho dele, o meu neto, permanecer no mesmo caminho que eu e o meu filho, a maldição também vai recair sobre ele. Agora, entende-se pela palavra que quando alguém aceita Jesus Cristo como Salvador, ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. O nome dele é escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele é limpo pelo sangue precioso de Jesus, pois a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo que limpa as nossas vestes espirituais. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração e faz morada, como a Bíblia diz, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem e habita em nós, há uma transformação. Aí é chamado de um novo nascimento. A palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Ou seja, a velha criatura, o antigo homem, aquele que estava no pecado, ao qual a maldição estava sobre ele, nasceu de novo, é uma nova criatura. Se é uma nova criatura, a maldição já não tem efeito sobre ele. O que é ensinado, meu irmão, é que crente que está na presença de Deus, que tem vida com Deus, que se distanciou do pecado, que resiste às tentações, que vive uma vida de santidade, há uma maldição sobre a vida dele, aí cria-se campanhas e campanhas e campanhas para quebrar a maldição, para anular a maldição. Meu irmão, maldição só está na vida daquele que está em pecado, porque a brecha para a maldição é o pecado. O que abre porta para que a maldição entre, para que o mal entre, para que a destruição entre, é o quê? É o pecado. Se eu estou em Cristo, vivendo uma vida de santidade, sendo purificado pelo sangue do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo, se eu vivo uma vida com Deus, não tem como o pecado estar sobre a minha vida. Isso é dizer que o sacrifício de Jesus foi fraco. A partir do momento que eu creio e acredito que uma maldição hereditária que veio do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, dos meus antepassados que viveram em pecado e hoje recai sobre mim, mesmo eu estando na presença de Deus, eu estou dizendo que o sacrifício de Deus é fraco. Ou seja, o sacrifício de Jesus ali na cruz não teve poder suficiente para anular uma maldição. Ou seja, teve poder para me livrar do inferno, teve poder para me trazer cura, teve poder para permitir que o Espírito Santo viesse sobre mim e a gente fosse batizado com o Espírito Santo e recebesse os dons espirituais e fosse um instrumento de Deus na terra, mas não teve poder para anular uma maldição. Meu irmão, maldição existe? Existe. Maldição passa de um para o outro? Sim. Eu não estou falando que não passa, mas quem segue os mesmos passos, se eu estou em pecado, o meu filho segue os meus passos, o meu neto segue os meus passos, o meu bisneto segue os meus passos, a maldição vai passar de um para o outro, porque permanece no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma conduta. Agora, se eu estou em pecado, meu filho também, a maldição que está em mim passa para o meu filho, mas o meu neto se converte verdadeiramente, aceita Jesus, é purificado pelo sangue do Cordeiro, se torna uma nova criatura em Cristo, tudo se fez novo. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, se converte verdadeiramente, tudo se faz novo. Ou seja, a maldição é anulada, a maldição é arrancada da minha vida. O meu neto se converteu, a maldição que estava na minha vida e na vida do meu filho, do pai dele, não vai alcançar ele. Pode ter alcançado enquanto ele estava no pecado, mas quando ele se converte verdadeiramente, o Espírito Santo entra em sua vida, Jesus entra em sua vida e faz morada, a maldição é arrancada. A maldição é anulada. Vamos ler, meu irmão, alguns textos bíblicos. Não vou ler a apostila, depois vocês lêem, meu irmão. Vou pegar aqui os textos bíblicos para a gente ganhar tempo, tá bom? Como a gente fez nas outras aulas. Números 17, 22. Números, capítulo 17, o versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu ver. Números 14.
Não é 17 não, Números 14, o versículo 22 e o 23. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, nenhum daqueles que provocaram o verá. Aqui a sentença que Deus lança é sobre quem pecou. Aqueles que pecaram contra Deus, aqueles que murmuraram, aqueles que se rebelaram contra Arão e Moisés, aqueles que fizeram Deus irar contra eles devido a tanto pecado, idolatria. Meu irmão, esses, Deus veio com a ira sobre eles e proibiu eles de entrar na terra prometida. Aqui é bem explícito, meu irmão. Vou ler de novo. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, ou seja, quem está em pecado, não verão a terra que a seus pais jurei, nenhum daqueles que provocaram a minha ira. Agora vamos ler Números 14, versículo 31 e o versículo 33 diz assim: mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, porém nela eles conhecerão a terra que vos... Perdão, vou ler de novo. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, porém nela eles conhecerão a terra que vocês desprezou. Ou seja, os seus filhos que não têm culpa dos seus pecados vão entrar na terra que vocês perdeu. A terra que eu prometi para os seus pais, vocês acabam de perder por herança, devido ao seu erro, ao seu pecado. Mas os seus filhos que não cometeram o seu pecado, que não têm culpa do seu pecado, vão herdar a terra. E a gente vê que durante 40 anos o povo caminhou no deserto, aquela geração morreu, e a outra geração que veio depois, que não estava envolvida com o pecado daquela geração que caminhou 40 anos no deserto, herdou a terra prometida com Josué. Vamos ver aqui mais um pouco. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Ou seja, os filhos deles ficou no deserto até aquela geração morrer. Quando aquela geração morreu, os filhos não morreram no deserto, mas herdaram a terra prometida. Ou seja, eles não receberam a sentença que os pais receberam. A gente vê que Deus ele não é injusto, irmão. A partir do momento que a gente crê na tal da maldição hereditária, que eu vou pagar pelo pecado do meu pai, meu irmão, Deus está sendo injusto. Porque é injustiça, meu irmão. Deus ele não é injusto. A Bíblia fala que Deus é um Deus justo, é um justo juiz. Cada um vai prestar conta pelo seu pecado. Sim, há danos que alcançam os descendentes. Dependendo da bobagem, a besteira que meu pai fizer, os filhos dele vão ser alcançados por este mal. Dependendo da decisão que eu tome, a escolha que eu faço, o erro que eu cometo, sim, vai danificar a minha família, vai atingir a minha família, os meus descendentes poderão sofrer. Mas isso não é maldição hereditária, isso é consequência de uma má escolha, isso é consequência de um erro. A gente está vendo aqui sobre uma maldição. E vai alcançar os meus descendentes se eles permanecerem no mesmo pecado. Mas o que eu estou querendo trazer aqui, que maldição hereditária não fica em crente, irmão. É isso que eu quero trazer. Maldição hereditária alcança descendente de ímpio, que continua no mesmo erro, no mesmo caminho. Maldição hereditária vai atingir os descendentes daqueles que continuam no pecado, no erro, que está seguindo os mesmos passos dos seus pais lá atrás. Esses sim sofrerão o mesmo juízo. Esses sim poderão ser atingidos por maldições, recairá maldições
e até mesmo os mesmos males sobre eles. Agora, o que eu estou trazendo é o que é ensinado em muitas igrejas evangélicas, que crente com maldição. Vamos fazer uma campanha para anular a maldição que está na sua vida, que você herdou do seu pai. Meu irmão, o que eu quero trazer aqui, que quando a gente se converte verdadeiramente, toda maldição é anulada. Não existe maldição na vida de quem vive em santidade. Não existe maldição hereditária na vida de quem tem Jesus. Não existe maldição hereditária na vida de quem tem vida com Deus. Não existe. A maldição estava sobre a nossa vida. Aceitei Jesus, me tornei uma nova criatura. O Espírito Santo vem e arranca, anula aquela maldição. Tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura. A maldição pode recair sobre mim se eu me distanciar, se eu me afastar e voltar para o pecado. Aí sim eu dei brecha, eu dei legalidade para que o mal entre. Eu abri uma brecha para o mal entrar. E o que atrai maldição, o que é brecha para maldição é o pecado. O pecado atrai maldição. Vamos ver aqui mais um pouco, Ezequiel 18. Vamos ler em Ezequiel 18. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1 e o 2. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Havia-se ditado em Israel que se os pais comessem uva, os dentes dos filhos ficavam manchados, ou seja, os pais erravam e os filhos pagavam, porque aqui em Ezequiel 18, o povo estava preso na Babilônia e eles estavam querendo culpar Deus de que eles estavam na Babilônia inocentemente, porque quem pecou foi seus pais e eles estavam pagando pelo erro dos seus pais. Aí Deus vem lá em Ezequiel 18, vamos ler o 3 e o 4. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais te direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quem diz isso foi o próprio Deus. A alma que pecar morrerá. Ou seja, se eu pecar, quem vai pagar pelo pecado é eu, não é meu filho, não é meu neto, não é o meu bisneto. Eu vou arcar com a consequência. Agora vamos ver Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Se o ímpio se arrepender, se o ímpio se voltar para Deus, se o ímpio se converter, se arrepender de seus pecados, meu irmão, ele não morrerá. Poderia até ter uma sentença contra ele por causa do pecado que ele vivia. Ele estava em pecado, havia uma sentença, havia uma punição preparada, havia a ira de Deus para recair sobre ele, havia uma maldição para destruir. Mas se ele se arrepender verdadeiramente, se converter a Cristo verdadeiramente, ele não morrerá, será perdoado. É a Bíblia, é a palavra. Está em pecado, mas se converteu, não morrerá. Será apagado o seu pecado. A maldição será anulada. Maldição só fica na vida de quem vive em pecado. Maldição pode atingir a vida do crente? Pode, meu irmão. Se o crente for um crente desmantelado que vive em pecado. É um crente que está na igreja, mas vive em pecado.
não teme a Deus, não obedece a Deus, vai recair uma maldição contra ele? Vai, é igual macumba, meu irmão. Macumba pega em crente desmantelado. Crente que tem vida com Deus, macumba não pega. Macumba só vai recair na vida de crente que está desmantelado. Crente que não ora, crente que não jejuma, crente que não lê Bíblia, crente que não congrega, crente que não vive em comunhão, crente que não dá bom testemunho, crente que não tem vida com Deus. Há uma brecha. A macumba pega, pega. A maldição pega, pega. Por quê? Porque há uma brecha. Agora, a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, eu estou ali fortificando-me com um muro de proteção. Meu irmão, não tem maldição que pegue, não tem macumba que pegue, não tem feitiçaria que vai recair sobre a minha vida. Porque há um muro de proteção me protegendo, há um muro de proteção ao meu redor. Vamos ler 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Vamos ver agora no Novo Testamento. 1 Pedro 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi com ouro nem com prata que você foi resgatado, mas pelo sangue de Cristo. Meu irmão, o sangue de Jesus quebra a maldição. O sangue de Jesus destrói toda macumba, toda feitiçaria. O sangue de Jesus tem poder para transformar. É um sangue poderoso. A partir do momento que eu acredito que uma maldição hereditária está na minha vida e eu estando na presença do Senhor, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na minha vida. Eu estou dando uma legalidade para que o mal entre. Por quê? Porque está faltando fé, está faltando confiança. E nem eu creio que Jesus me transformou, nem eu creio na minha conversão. Vamos ler Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou. Jesus, ele se fez maldito, ele se colocou em nosso lugar como pecador, como maldito, morreu na cruz, para que eu viesse a ser bendito. Hoje eu sou bendito mediante o sacrifício de Cristo. Jesus se fez pecador para que hoje eu fosse limpo dos meus pecados. Jesus, a morte de Cristo, transformou a história do homem. Mudou totalmente a história da humanidade. Vamos ver 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados. Nós fomos gerados de novo. Eu era um homem em pecado, eu era um homem possesso, eu era um homem sobre uma maldição, havia uma maldição hereditária que veio dos meus antepassados. Por quê? Porque eu estava vivendo nos mesmos caminhos. Aí eu conheci Cristo, Cristo entrou na minha vida, eu me converti verdadeiramente, eu nasci de novo, aquele velho homem morreu, veio um novo homem. Se veio um novo homem, a maldição do passado ficou no homem do passado, ela não acompanha o novo homem. Jesus me purificou e me libertou de toda maldição. O que eu quero deixar aqui, meu querido, não é que não existe maldição, não é que uma maldição pode passar do pai para o filho e do filho para o filho e por assim pode, mas o que a Bíblia ensina é que a maldição hereditária que existe é uma maldição hereditária que alcança ímpios, alcança pecadores. Se eu sou um pecador e meu filho também continua seguindo os meus passos, a maldição da minha vida vai atingir o meu filho. Por quê? Porque ele está no mesmo pecado que eu. Mas se o meu neto se converter, a maldição, para ali no meu filho, não alcança o meu neto. Por quê? Porque meu neto é uma nova criatura em Cristo. Ele foi gerado mediante o sacrifício de Cristo.
Então a maldição parou aonde? No meu filho. Não alcançou meu neto. Por quê? Porque meu neto é um convertido em Cristo. É uma nova criatura. Foi gerado de novo em Cristo. Não pela carne, que é corruptível, mas pelo que é incorruptível. Ou seja, não há corrupção, não tem como se desfazer. É eterno. Irmão, maldição não recai sobre quem tem vida com Deus. Maldição não alcança quem tem vida com Deus. Não confunda luta com maldição. Não confunda batalha espiritual com maldição. Batalha é uma coisa, luta é uma coisa, prova é uma coisa. Não confunda isso, é uma maldição que está sobre minha vida. Não, não é. Se você nasceu de novo, se você foi purificado pelo sangue de Cristo, se o Espírito Santo, se Jesus habita em você, se você tem comunhão com Deus, se você nasceu da água e do Espírito, se você passou por uma transformação, por uma limpeza, por uma purificação na alma, na mente, não há maldição na sua vida. Amém, meu irmão? Maldição só alcança quem está em pecado. A não ser que nós esteja vivendo ainda em pecado. Aí há uma brecha dando legalidade para o mal entrar. Que o mal entra mediante a brecha que é aberta através do pecado. Mas se não há pecado, como eu falei na aula passada, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente de percurso, mas não viver no pecado. Então o que eu quero deixar aqui, meu irmão, é isso. Eu não vim falar que não existe maldição. Existe. A maldição atinge quem está no pecado, em desobediência. Agora, uma nova criatura em Cristo, a maldição não atinge. A maldição pode atingir, meu querido, todos os membros da minha família. Está aqui, ó. Está aqui, ó, os membros da minha família. Pode atingir todos, porque estão em pecado, estão em desobediência. Mas eu estou aqui, ó, em pecado. Eu me converto, ó. Eu sou uma nova criatura. A maldição vai ficar aqui, ó, em quem ainda não se converteu. Mas nesse que se converteu, a maldição não alcança. É isso que eu estou trazendo. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido sobre maldição hereditária. Existe? Existe. Mas maldição hereditária é na vida de ímpio, de pecador, na vida de quem está em desobediência e rebelião contra Deus, contra a palavra, contra os mandamentos, contra os princípios. Mas se você nasceu de novo e tem vida com Deus, a maldição não tem poder para te alcançar. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus.